Hoje vou apresentar para vocês a melhor receita de pão de queijo que vocês já viram e que vocês vão ver nessa vida. Primeiro vamos precisar aí, vou mostrar os ingredientes para vocês, 1 quilo de polvilho. Gente, se for polvilho aquele prêmio, melhor ainda, tá? Vamos colocar 3 ovos, 1 litro de leite aproximadamente, um prato de queijo, se for queijo curado, o queijo que vocês quiserem aí. 1 copo americano de óleo e 1 colher de sal. Se o seu queijo for muito salgadinho, coloca um pouco menos de sal, tá? Eu coloquei 1 colher bem cheia porque esse queijo não é muito salgado. Vamos colocar aí numa vasilha para ferver, né? A primeira etapa que a gente vai fazer, colocar 1 copo de leite. Gente, quando vocês começarem a fazer esse pão de queijo, já pode colocar o forno para esquentar, tá? Na temperatura máxima que você tiver no seu forno aí, pode colocar já para esquentar aí, 300 graus, 280, o que você tiver aí, pode colocar. E junto com esse leite, vamos colocar 1 copo de óleo, tá? E vamos colocar o sal, esses 3 ingredientes. Já vou avisando que eu falei 1 litro de leite, gente, mas é aproximadamente, tá? Talvez não gaste tudo. Geralmente não gasta todo 1 litro, né? Gasta quase todo, mas não gasta todo. Então, eu jogo para 1 litro, porque às vezes o seu ovo é petitinho, né? Então, pode ser que gaste mais. Como não usei o polvilho prêmio, eu tive que dar uma macegada, assim, amassar bastante esse polvilho, né? Pra poder ele ficar mais fininho um pouquinho. Mas recomendo que usem o prêmio, gente, ele é maravilhoso. Não tem erro com polvilho nenhum, mas com o prêmio, gente, ótimo. Coloca essa mistura aí para poder dar uma escaldada nesse polvilho, mistura, né? Mistura bem misturadinho. Tem gente que espera ele ficar bem frio, eu não tenho paciência de esperar. Então, eu já vou logo colocando um pouquinho de leite, porque eu já sei mais ou menos o tanto que eu vou usar, né? Você está vendo aí o Vitor o tempo inteiro aí perto, mas é porque ele estava gravando, porque eu joguei essa receita lá nas minhas outras redes sociais também, mas foi um vídeo bem curtinho. Então, eu resolvi trazer ele para cá também, assim, mais bem explicadinho para quem tiver alguma dúvida, porque muita gente tenta fazer esse pão de queijo e fala que não dá certo. Gente, mas não tem erro esse pão de queijo. Essa receita eu peguei com uma comadre minha há muitos anos e só uso ela, tá? Então, bora lá. Coloquei um pouquinho de leite, né, pra poder dar uma mornada. Porque, como eu falei pra vocês, eu não tenho muita paciência de esperar esfriar isso aí, né? Mas se você fica com medo de colocar muito leite e acha que pode ser que dê errado, espere então esfriar e coloque o ovo primeiro, tá? Porque às vezes pode ser que você coloque muito leite e quando você colocar o ovo pode ser que desande. Então, faça da maneira que você achar que é melhor para você. Então, bora colocar a mão na massa, porque chega no ponto ali, minha filha, que não tem jeito. Você tem que colocar a mão na massa, né? Então, vamos lá. Coloquei somente para escaldar, né? 1 copo de óleo, 1 copo de leite, o sal e coloquei no polvilho. Amassei e fui pingando, colocando um pouquinho de leite para dar uma mornada, né? E como vocês viram aí. É basicamente isso a receita. Então, agora eu vou colocar o ovo. Já dei uma mexidinha, tô vendo que tava bem quente, então continuei mexendo. Vou colocar mais um pouquinho de leite, porque ainda tá quente, né? Igual eu falei pra vocês, não é bom, não pode, né, gente? Colocar, senão vocês vão cozinhar esse ovo aí. Colocando o ovo, ó, coloquei 3 ovos. Gente, se for ovo caipira, é maravilhoso. O pão de queijo fica amarelinho. Mas se for ovo branco, também dá super certo. Só que o ovo caipira, ele é menorzinho, então gasta mais leite. O ovo branco, ele é maior. Então, automaticamente, gasta menos leite também. Então, coloquei o ovo e vou dando uma mexida, né? Ó, vou dando uma mexida, ainda tá bem firme. A massa tem que ficar num ponto não muito mole e nem dura. Tem que ser no meio termo. Eu acho que é nesse ponto que muita gente peca, muita gente erra. A gente tá testando aí pra ver se com a lanterna ligada melhora, gente. Mas não tava muito legal a imagem, não. Mas sempre que eu puder, eu vou estar trazendo essa receita, gente, porque ela é maravilhosa, tá? Fui colocando leite, que agora sim é a hora de colocar o leite, ó. Mas mais ou menos eu já sei o ponto. Então, coloquei o leite e vou mexendo. Vou deixar aí, gente, praticamente na velocidade que eu faço, para vocês não ter dúvida, tá? Pode ser que dê um cortezinho ou outro, mas nada que vai mudar a receita, tá bom? A receita é exatamente essa. E quem já viu eu fazendo sabe que é assim que faz, né? Sabe que é desse jeito mesmo. Então, gente, façam. Recomendo que vocês testem, né, para fazer aí. Acompanhe o vídeo bem devagarzinho, passo a passo. Não tem erro, gente. Se vocês fizerem dessa forma, não tem erro, tá? Como eu disse para vocês, começou a falar assim, eu vou fazer um pão de queijo. Já coloca o forno para esquentar, temperatura máxima e deixa ele esquentar bem esquentadinho, porque senão os primeiros pão de queijo pode ser que garre
na forma. A gente não quer desperdiçar pão de queijo, né, minha filha? Então, já coloca o forno para esquentar, deixa bem quente. Fui colocando o leite aí, como vocês viram, vou pingando, vou colocando de pouquinho em pouquinho e vou amassando, gente, na calma, tá? É muito rápido para fazer. Eu faço essa massa assim muito rapidinho, em questão de minutos ela tá pronta, mas é porque eu já tenho a prática. Mas como você, né, vai testar essa receita, faça devagar, não fique ansioso. Olha, eu tô espremendo ela pra vocês verem como que ela cai. Ela não tá aquela massa molenga, mas também não tá muito firme. Coloca o queijo. Viu que tá nesse ponto? Pode colocar o queijo. O queijo geralmente vai deixar ela um pouquinho mais firme. Então você observa. Se você vê que tá muito firme, coloca mais um pouquinho de leite. Se quiser congelar essa massa também, colocar na geladeira, a gente põe ela numa vasilhinha tampada, pode colocar na geladeira. Só que tem a questão de no outro dia, quando você for assar ela, você tem que pingar um pouquinho de leite. Gente, quando eu falo pingar, é pingar mesmo, porque parece que a massa absorve muito rápido esse leite. Então você só pinga e mistura, tá? Se você for colocar ela para assar no outro dia, porque tem essa possibilidade também, tá bom? Agora, se for para congelar, deixa ela descongelar bem e ver se ficou. Eu nunca congelei, para falar a verdade para vocês, essa massa. Ó, tá assim, ó, caindo, mas não tá aquele caído de uma vez, né? Que tá caindo em pelotas, né? Tá ótima a massa desse jeito. Então, bora lá limpar essa mão e vamos começar a assar. Coloquei esse pão de queijo para assar, tá? Pega a forma sequinha, sem nada. Não precisa untar, não precisa passar óleo, margarina, nada, 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 tá? O forno estando bem quente, gente, não tem erro. Pega essa forma bem limpinha, bem sequinha, também não é bom tá molhada, né? Vai começar a colocar essa massa nessa forma, tá? Gente, até nisso esse pão de queijo é bom, sabe? Essa massa é maravilhosa. Você não tem aquela dificuldade de fazer, de ter que enrolar pão de queijo, né? Ficar enrolando pão de queijo o tempo inteiro. Então, assim, ela é muito rápido, muito prático, muito fácil de fazer. Então, faça, gente, sem medo. Acompanhe certinho o vídeo, igual eu falei pra vocês. Se vocês acompanhar certinho, não tem erro. Eu acho que a dificuldade das pessoas é achar mesmo esse ponto da massa. Mas se você ver o vídeo, não tem erro, sabe? E depois que você fizer uma vez, você vai pegar a prática dessa massa, você vai fazer sempre. E em todo lugar que você for, minha filha, você escuta o que eu tô te falando. Eles vão pedir pra você fazer essa massa de pão de queijo, tá? Eu tô falando porque onde eu vou, eu faço esse pão de queijo. E é maravilhoso. Não tem, assim, não tem quem não goste. Então façam. Testam aí, depois vocês me contam, tá? Me marcam lá no Instagram. Meu Instagram fica aí na descrição aí do meu canal aí, né? Em todos os vídeos, tá? Então, me marcam lá, me contam. Ou aqui mesmo no comentário dos meus vídeos, vocês me contam. Colocou aí na forma, leva pra assar. E é maravilhoso, gente. É o melhor pão de queijo que vocês vão ver na vida. Come ele quentinho. Sirva a sua família e seja feliz, porque ele é maravilhoso. Depois vocês me contam aí o que vocês acharam. Então tá aí, gente. Se vocês estavam procurando um pão de queijo mineiro, tá aí um pão de queijo mineiríssimo pra vocês. Beijo!